Olá, meu nome é Alisson Lisboa e eu vou contar uma história para vocês. É um recorte de uma foto antiga que meu pai tirou há mais de 30 anos. Nela mostrava o meu irmão estudando em uma mesa grande de madeira e eu, em detalhe, dando um joinha debaixo da cama. Enquanto ele estudava, eu soltava papagaio, pulava muro, ali na Rua Frutal, em Santa Efigênia, Belo Horizonte, onde eu vivi toda a minha infância. Todos por lá gostavam de ler, eu não. Livro só serve para juntar pó. Mas o que eu podia fazer, né? Meu pai era professor e minha mãe advogada. Ler era parte do ofício lá dentro de casa. E o livro era coisa tão velha, acho que Noé tinha uma estante na arca abarrotada deles, para passar o tempo enquanto chovia lá fora. Quando eu estava nas séries finais do ensino fundamental, imagine só que perseguição. A professora pediu a turma para ler um livro escrito por Herberto Salles, o Sobradinho dos Pardais. Mas de onde saiu esse cara? Esse livro foi lançado em 1974. Eu tinha acabado de chegar ao berçário naquela mesma data. Minha mãe saiu e foi comprar o livro rapidamente, né? Tinha que ler e apresentar um trabalho. Chegava o dia da apresentação e o livro tinha sumido. Mas minha mãe, né? Mãe é mãe, vocês sabem, desconfiada, saiu e comprou outro livro. Não deu outra. Eu continuei escondendo este livro. Eu não queria ler o Sobradinho dos Pardais. Escondi ele no fundo falso da mochila. Minha mãe, né, como uma boa mãe, comprou mais um exemplar desse livro. Ela não queria desistir. Eu também não queria desistir de esconder. E pela terceira vez eu escondi esse livro. Foram 3 exemplares que eu escondi. Por que eu estou contando essa história aqui, né? Eu vou dizer que esse resultado não foi tão desastroso, mas foi um caminho um pouco tortuoso. Coloquei outras prioridades na minha vida e aos 21 anos de idade eu já era pai. Minha filha, Luísa, nasceu e não tinha completado nem o 2º grau. Eu colocava adesivos de roqueiros nos livros de história, de ciências. Muitos não tinham nem marcas de uso. O gosto pela leitura, não tinha nem ideia o que era isso. Não gostava realmente de ler. Mas aos 28 anos a coisa tomou outro rumo e eu resolvi começar a escrever a história da minha vida. Fiz supletivo no colégio São Luís Gonzaga, uniforme azul marinho, com um brasão grande no peito. Quase uma condenação para mim. Os muros da escola eram altos demais para eu fugir, não dava para eu sair correndo. Meus colegas de sala, todos aí entre 15 e 16 anos, e eu com uma vergonha tremenda de estar ali. Minha filhota crescendo e a vida me pedindo mais. Não queria ver a minha história se repetir naquele ser em formação. Duvidar da escola, fugir da leitura, meus dias de descaso pelo contato com os livros chegaram ao fim. A vontade de ser outro bateu forte, mas a mágica do encontro, do enamoramento aí com a leitura foi aos poucos. Páginas começaram a virar. Terminei o supletivo, finalmente eu venci a fórmula de Bhaskara. Entrei para a faculdade. 4 anos depois eu era bacharel em jornalismo. Trabalhava na época como diagramador de jornais. O gosto pela leitura tomou corpo, volume, levantou voo. Como um belo pardal, vieram as oportunidades. Decidi me especializar em produção em mídias digitais. Entrei para a PUC. Foi aí que pintou a ideia de embarcar numa nova e incrível jornada. Fui para a Espanha fazer mestrado. Virei mestre em comunicação digital interativa. Quanta ironia! O tema desse TEDx são as tecnologias que transformaram o mundo. E não é apenas falar de um homem que superou as barreiras, que rompeu para uma vida onde tudo é possível. Quero mais. Quero propagar e devolver o que aprendi ao longo de 2 décadas. Retornei da Europa e fui convidado a falar sobre a minha experiência no exterior. Ao terminar a minha fala, o professor me convidou a fazer parte do quadro de professores do IEC da PUC Minas. Começava ali a minha jornada como professor, uma das maiores alegrias da minha vida. Voltei para a redação do jornal Estado de Minas, onde trabalhava, mal conseguindo conter a alegria pelo convite. A vida prega peças na gente, nos ensina e coloca tudo em seu devido lugar. Este ano eu completo 10 anos como professor universitário. Descobri que estar neste mundo é estar fazendo o que eu mais quero, o que eu sonho. Essa minha descoberta, a descoberta de quem escondia livros, é o amor em ensinar cada vez mais e aprender com os alunos. Estudar e propagar conhecimento, ensinar as pessoas a gostar de livros. Falo deles,
mostro as videoaulas, faço resenhas, abraço indistintamente a visão caleidoscópica de todos os autores que me chegam às mãos. São eles os meus guias, meus mentores. Tem uma frase que eu gosto muito: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e eu aprenderei. Essa frase é de Benjamin Franklin, ele sabia das coisas. Antes, eu não estava envolvido, não sentia a mudança dentro de mim. E senti que não é apenas passar conhecimento para o aluno. É preciso também envolvê-lo. Os pardais vão para bem longe. Eles talvez não voltem, mas os livros e o que eles nos passam ficam. Não nos abandonam nunca. Durante todos os anos em que fui professor, busquei aproximar o mercado de trabalho da sala de aula. As práticas e oficinas, mão na massa, eram sempre constantes. Eu terminava as aulas como quem acabava de praticar algum esporte. Eu estava muito cansado, mas também muito feliz. Não precisava convencer. Era preciso envolver a todos que te veem e todos que te ouvem. No final de 2017, recebi o telefonema do coordenador Leonardo do Colégio Cotemig. Me convidava para lecionar empreendedorismo, disciplina que é envolvimento puro, o tempo todo. Aceitei o convite, fiz uma aula teste, passei a integrar o quadro de professores. Estávamos de férias e pediram que eu descansasse para o ano que iria começar. O desafio, com certeza, estava por vir. No primeiro dia de aula, lá estavam eles, sentados em fileiras, curiosos e ansiosos para conhecer o novo professor. Por um instante eu parei e eu me vi em cada um daqueles rostos. 7 turmas com 50 alunos em média em cada sala. Eram 350 oportunidades diante dos meus olhos. Queria fazer diferente do que fiz quando tinha a idade deles. Fiquei um tempo parado, olhando. Não podia pedir a eles que lessem o Sobradinho dos Pardais. Precisávamos alçar voos mais altos. E assim eu fiz. Saímos da sala de aula, fizemos oficinas no pátio, trouxemos convidados, falamos do poder transformador dos livros e nos envolvemos com suas histórias. Queria que todos eles pudessem viver experiências para além da sala de aula. E a mudança começou. As startups e o empreendedorismo não estão nos livros, estão nas ruas, nos espaços de inovação, nos coworks. E para lá que vamos. Combinei com a escola, ávida e pronta para os desafios, alugamos um ônibus, fizemos a rota empreendedora e partimos para o dia inteiro de imersão. Foram palestras, visitas técnicas aos espaços e um envolvimento que me fez sentir asas batendo forte e ganhando os céus. Era visível o brilho nos olhos dos meus alunos. Eles puderam viver as histórias, perguntar, encontrar sentido em tudo aquilo que era dito nos livros. Conseguimos envolver a escola, os pais, os alunos, os outros professores, a direção, os empresários. Envolvemos todos, trouxemos os livros abertos com histórias reais. A Rota Empreendedora passou a fazer parte da disciplina. Tivemos adesão de boa parte dos alunos. Eu lavava minha alma e transbordava de alegria. Na volta, alunos cansados no ônibus que deixaria eles na porta da escola, era possível ver a expressão de quem pensa e absorve o momento. Podemos pular muros, soltar papagaios, brincar e conhecer o mundo. Basta que os professores abram seus livros e contem a história de outro jeito. Sempre há um outro modo de ver as coisas. O livro é uma tecnologia incrível que permite inclusive novos modos de narrar e envolver. O conhecimento encontra no papel seu suporte ideal e no professor o seu maior guardião. Não precisamos esconder os livros, precisamos praticá-los. Outro dia em minha casa, acordei assustado com um barulho. A estante dos livros não suportou o peso e caiu. Gostei da oportunidade. Eu espalhei pela casa toda os livros caídos e tenho sempre algum na mochila. Não posso deixá-los ao relento. Preciso trazê-los para bem perto de mim. Essa é um pouco da minha história que eu queria trazer no TEDx aqui do Cotemig. Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre a transformação do livro, sobre a transformação da sala de aula e a responsabilidade do professor, que é mudar cada um com o seu poder de contar uma boa história. Muito obrigado.